Bom dia, criançada! Bom dia, crianças! Hoje vamos começar a nossa primeira lição, que tem como título A História da Sementinha. A história da sementinha é muito linda. Vamos falar sobre o que Jesus falou, né? Quais foram as parábolas que ele escreveu. E ele escreveu uma parábola linda falando sobre o reino de Deus. Estão mais curiosos para saber? Vamos orar e já vamos ter a nossa primeira lição. Nossa primeira aula. Falando sobre a história da sementinha. O que virá por aí, hein, crianças? Vamos orar, vamos falar com Deus, porque quem ora, fala com Deus. Estamos muito felizes por estar aqui mais uma vez, né, estudando a nossa lição. Queremos muito que chegue o grande dia para que vocês estejam conosco. Mas enquanto isso, vamos aprender um pouco mais de Jesus, tá certo? Vamos orar. Vamos orar, todo mundo fecha seus olhinhos. Vamos falar com Jesus, tá certo? Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos te apresentar, Senhor, aqui todas essas crianças, Senhor, que estão assistindo essa aula. Abençoa cada uma, alcança, Senhor, a vida delas, Senhor. Abençoa com ricas bênçãos do céu. Que o Senhor venha, Senhor, trazendo paz, alegria. Senhor, em nome de Jesus, que esta aula, Senhor, que a tua palavra seja, Senhor, uma sementinha, Senhor, que vai ser plantada em cada coração que está ouvindo, Senhor, esta lição. Em nome de Jesus, amém. E aí, crianças, com saudades? Também estamos com saudades. Mas vamos para a lição? Já vamos ter a lição, vamos ter a aula. Vamos começar, que diz assim: a história da sementinha se encontra, tá aqui minha Bíblia, olhando aqui ela. Se encontra na palavra de Deus, que se encontra em Marcos 4, do 30 ao 34. Jesus vai começar a comparar o reino de Deus a uma pequena semente que se chama grão de mostarda. Alguém já viu uma sementezinha de coentro? Ela é bem pequenininha, mas a semente do grão de mostarda ainda é menor do que ela. E ela se torna uma grande árvore. Para mostrar a vocês, eu tenho uma fotozinha aqui, ó, que veio na lição. Olha aqui, ó. Essa daqui é o grãozinho de mostarda. O grão de mostarda, ela é bem pequenininho, bem pequenininho. E ela vai se tornar uma árvore de médio porte. E com o tempo, regando sempre com a água, né? E adubos, ela vai crescer. Como fazemos, professora, para que essa sementinha, ela é igual à palavra de Deus? A gente todo dia tem que ler a palavra e nos alimentarmos. Porque Jesus falou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca dele. Então, a gente, para poder ficar forte todo dia, a gente tem que comer, né? E se alimentar para ter energia. Mesma coisa é a palavra de Deus. A gente todo dia tem que ler a palavra para que em nós floresça Jesus Cristo em nossas vidas. E olha aqui a sementinha pequenininha, começando a querer germinar. E olha aqui as outras bem grandonas do lado dela. Ele diz assim: o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Que diz assim: o reino de Deus cresce todas as vezes que anunciamos. Vocês já anunciaram Jesus para alguém? Vocês já tentaram plantar um pouquinho da palavra de Deus no coração de algum amigo seu da escola? Pois é, crianças, a gente precisa fazer isso. A gente precisa anunciar que Jesus está voltando. Porque o reino de Deus é semelhante. Quando Jesus veio à terra, ele formou 12 discípulos. Ele disse assim: anunciai o reino de Deus que está próximo. Eita,
Que bom, né? Que o reino de Deus está próximo, está mais pertinho de que antes, quando Jesus já estava conosco aqui na terra. Mas ele continua conosco. Eu queria dizer a vocês que o reino de Deus, ele floresce quando a gente fala de Jesus para as outras crianças. Alguém já falou de Jesus para o seu primo, para os sobrinhos, para os seus tios, né? Para os seus pais, suas mães. Eu acredito que vocês precisam falar de Jesus, porque o reino de Deus se aproxima. E quando se aproximar, você e sua família vai estar todas lá, juntinhas, todas regadas com a palavra de Deus, né? Com o alimento, a palavra de Deus nos seus corações. Viu, crianças? Não esqueçam de falar de Jesus para ninguém. Toda vez que vocês sentirem que alguma criança está precisando, fale do amor de Jesus. Ele veio só nos salvar. Ele veio nos salvar. Ele só veio, não, ele veio salvar a humanidade dos seus próprios pecados. E Jesus, ele veio e fez 12 discípulos. E a gente precisa também continuar o reino de Deus. Certo? A palavra, Jesus sempre contava histórias, ele sempre gostava de contar histórias. E pode perceber que ele contava histórias para todos entenderem, até uma criancinha entender. Falando sobre o grão de mostarda, olha o grãozinho aqui. Ele disse que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que cresce e vira uma árvore bem bonita, onde os pássaros se aninham. Olha aqui o ninhozinho dos pássaros. Olha que lindo ficou a árvore. Que linda, não foi? Que coisa mais linda. Olha o que Jesus fez. Jesus plantou no meu coração e no seu, crianças. E hoje a gente conhece a Jesus. Lembra como vocês não conheciam Jesus? Pois é, hoje vocês conhecem. Hoje vocês têm essa esperança que Jesus veio para nos salvar. Jesus veio para nos libertar. E veio para nos dar vitória. Não é verdade, crianças? Jesus ainda fala aos nossos corações. E ele pediu que todos, não só os adultos, mas todos falassem dele. Todos. E aqui está Jesus e os seus 12 discípulos falando do amor dele, tá vendo? Anunciando. O que você tem feito para Jesus, crianças? Vocês têm falado do amor de Deus para eles? Jesus tem tido graça nas nossas vidas e tem nos abençoado cada dia mais, não é verdade? Estamos bem, estamos em casa, não é verdade? Olha aqui Jesus anunciando o reino dos céus, não é verdade? E aqui uma foto ilustrativa de vocês. Olha aqui vocês, ó, falando do amor de Deus para o mundo. Quem quer se tornar um anunciador das boas novas? Um anunciador de Jesus? Quem quer anunciar? Eu quero. Então que todas as crianças nesta noite, nesta manhã, ela consiga entender que ela foi chamada para um grande ministério, para o reino de Deus. O reino de Deus é semelhante a um grãozinho de mostarda que foi plantado e foi regado todos os dias. Todos os dias a gente tem que ler a palavra, falar de Jesus, conversar sobre Jesus. Todos os dias, crianças, todos os dias. Todos os dias. Ele estava lá em Nazaré anunciando para todos que o reino de Deus estava próximo. Então que vocês nunca percam a esperança de ver Jesus. Que cada dia vocês consigam alcançar mais e mais crianças. Tá certo? A parábola diz assim. E dizia, o Marcos 4:30. E dizia que assemelharemos o reino de Deus ou com que a parábola o representamos. É como um grão de mostarda que quando semeia na terra é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo semeado
cresce e faz maior de todas as hortaliças, que cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Que coisa linda, né? E Jesus sempre falava em parábolas, sempre. E ele veio anunciar as boas novas. E que cada um de vocês venham também anunciar a parábola do nosso grande mestre, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E vou deixar uma atividade para vocês. A gente vai fazer uma atividade que vai fazer assim, crianças. Vamos lá. Está em 1 Coríntios 3, versículo 7, certo? Eu vou falar, certo? Tem tudo a ver com a nossa parábola de hoje, com a nossa história de hoje, certo? Que diz assim. Você vai só completar o versículo, tá bom? Diz assim: de modo que não importa nem o que e nem o que rega. Vamos lá. Vou falar todo e depois a gente vai tirar as palavrinhas, tá bom? De modo que não importa nem o que planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento. E aí, gostaram? Então, você vai completar o versículo, tá bom? Você vai escrever o versículo. De modo que não importa quem, nem o que, mas sim Deus que dá o... E aí, gostaram da atividade? Gostaram da historinha de hoje? Espero que sim. Vamos continuar falando do amor de Jesus. Ele não mudou, continua o mesmo. E vai alcançar se a gente continuar anunciando o seu evangelho. Fala pro seu irmãozinho, pro seu coleguinha, quando voltar às aulas, vai voltar, se Deus quiser, que Deus é bom. Aí você vai falar sobre Jesus. Fala aí no seu bairro onde você mora, na sua rua, nos seus primos. Vá falando do amor de Jesus. Viu, crianças? E aí, gostaram? Vamos lá? A gente vai terminar a nossa aula. Vamos terminar a nossa aula fazendo uma oração e vamos dar tchau, tá bom? Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele fez conosco. Amém? Vamos lá. Vamos orar. Senhor, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa cada criança, Senhor, que terminou esta aula. Que ela venha, Senhor, plantar uns 30, uns 50 e uns 100. Mas que cada um venha, Senhor, receber de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Tenham um bom dia, crianças, e fiquem com Deus. Tchau, crianças. Até outro dia.